Olá, amigo internauta, bem-vindo novamente ao Papo Expresso, o canal sobre vigilância sanitária no YouTube. Hoje estamos com Wanda Fornaciari, que é especialista da Anvisa no aeroporto de Guarulhos, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre qual é a atribuição da Anvisa no controle sanitário, tanto dos aeroportos, como também das aeronaves, dos voos internacionais que chegam no Brasil. Bem-vinda, Wanda. Fique à vontade no nosso programa. Então, eu gostaria que você começasse explicando para a gente qual o papel da Anvisa, qual a atuação da Anvisa, o que a Anvisa faz em um aeroporto. A Anvisa tem uma ação muito ampla dentro do aeroporto, em porto, em fronteiras, né? Que a gente pode dividir em dois grandes grupos, né? Em produtos, infraestrutura e viajantes, né? O controle do viajante. O Brasil, ele é signatário das diretrizes da Organização Mundial de Saúde, né? E nessas diretrizes estão estabelecidas algumas especificidades, definições que os pontos de entrada dos países que acordaram em estabelecer esse regulamento internacional devem cumprir. Então, uma delas é ter um plano de emergência. O Brasil tem um plano de emergência já estabelecido, não só por causa do Covid, mas isso já faz algum tempo que o Brasil atendeu essas necessidades, né, que a OMS definiu. E também a questão do aeroporto. O porto, ele tem que ter uma estrutura, por exemplo, água tratada, acesso a um serviço médico, ambulância, ao resíduo lixo que é trabalhado lá tem que ser manuseado de uma forma segura, os trabalhadores têm que usar EPIs. Isso já está estabelecido, já é implementado e acompanhado pela Anvisa durante todo o tempo. Em situações de emergência, como a gente está vivendo, é ativado o nosso plano, um plano de emergência do aeroporto, especificamente do aeroporto, que atende as diretrizes tanto da OMS como do Ministério da Saúde. No caso específico do Covid, não foi implantado nenhuma restrição nos aeroportos. Por isso que muitos passageiros não verificaram a gente medindo temperatura ou fazendo entrevistas, porque a OMS trabalhou de uma forma que não recomendou que essas atividades fossem feitas nos pontos de entrada, mas sim o isolamento lá na China, nos países que começaram a ter os primeiros casos, como foi em outras pandemias, como ebola, outras epidemias, como ebola. Sempre a restrição é feita no país de origem dos casos. Assim, você evita um prejuízo comercial muito grande mundial. Então, essa é a estratégia que a OMS fez, que o Brasil atendeu, né? Então, o que a gente fez logo depois, que a pandemia do Covid já teve várias fases, né? Desde os primeiros rumores começaram no final do ano passado, em dezembro, né? Em janeiro, que começou, acho que foi dia 31 de janeiro, que declarou emergência internacional, em fevereiro a nacional. Isso, o que significa isso, né? Quando a gente fala declara emergência, quer dizer que os países, aquele protocolo que a gente ficou sempre trabalhando o tempo todo, ele vai ser ativado. E o que significa isso? Cada pessoa, tanto a companhia aérea, pessoa jurídica, né, as empresas, elas têm suas responsabilidades. Então, a companhia aérea vai ativar o seu plano. O que significa isso? Uma pessoa que está passando mal numa aeronave. Então, isso já é responsabilidade da companhia aérea. Isso é obrigação dela avisar a torre, avisa o centro de emergência, que avisa a autoridade sanitária. Nós vamos até o local e fazemos todo o isolamento daquela pessoa, as pessoas que chegam próximas delas com os EPIs adequados. Quando ela sai da aeronave, todo o local por onde ela utilizou o banheiro é limpo, desinfetado de uma forma bem segura, para que outras pessoas que não utilizem o ambiente se contaminem. E as pessoas que ficaram próximas dessa pessoa são investigadas, provavelmente o município e o estado vão entrar em contato com elas, perguntar se passou mal, se teve algum sinal de sintomas. Então, essa coisa que parece simples, mas é um enfrentamento para que a doença não se propague. Isso não só para o Covid, mas como meningite, sarampo, ebola. Então, dependendo da doença que a gente está falando, nosso plano, ele ativa alguns procedimentos. Então, se for uma doença como ebola, por exemplo, alguém com Deus me livre isso acontecer, mas isso pode, a gente também tem um outro protocolo específico. Essa pessoa vai ser transportada numa maca-bolha. Cada situação tem uma resposta diferente, né?
E ao longo desse processo da Covid, houve etapas, né? A gente acompanha que aconteceram várias mudanças de protocolo, teve uma época que a Anvisa focou em alertas sonoros em aeroportos, depois teve a questão dos protocolos de transferência de casos suspeitos. Você podia fazer para a gente um recorrido, explicar como é que foi todo esse processo? Então, a questão da comunicação é muito importante, né? Quando começou os primeiros casos lá na China, em Wuhan, a gente, através da Receita Federal, que ela tem uma informação privilegiada, ela sabe exatamente quem está chegando ao Brasil nas aeronaves, a gente utilizou o serviço de inteligência da Receita para saber quais as aeronaves estavam com o maior número de pessoas procedentes da China. Esses voos, a gente trabalhou nesses voos, estávamos presentes nesses voos e fazendo os informes sonoros. Por que isso? Porque a questão da comunicação no aeroporto ela é muito importante. A gente não pode esquecer que o aeroporto é uma passagem, né? Para você detectar alguém doente durante esse período, ela tem que estar desenvolvendo sinais e sintomas, que nem sempre isso ocorre. Então, a informação é importante, porque se a pessoa souber que ela começou a desenvolver os sinais e sintomas, lembrar que esteve num voo e avisar o seu médico, olha, eu comecei a passar mal, eu estava presente nesse voo, o médico vai avisar o estado, o município, que ele vai desencadear todo um processo de enfrentamento para que isso não se propague. Então, o pessoal da vigilância epidemiológica vai conversar com as pessoas próximas, que se sentaram próximas, para que tomem os seus cuidados de isolamento. Deu para entender? Então, conforme foi crescendo isso, e aí não começou a não ser só a China, a Europa, e aí isso cresceu de tal forma que o Brasil uma hora falou, não, o estrangeiro não entra mais no país, aí a gente teve uma outra etapa do Covid, que agora está voltando a abrir novamente, né? A gente está numa nova fase de retomada, né? Eu agradeço a participação e você, amigo internauta, não deixe de acompanhar o Papo Expresso e também seguir as atualizações e a continuidade dessa entrevista. Muito obrigado. Se inscreva no canal Papo Expresso no YouTube, dê um like, ative as notificações e siga a Anvisa nas redes sociais.